Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí e nesse vídeo eu vou mostrar os meus bordados e nós vamos fazer um bordado no papel juntos aqui. Eu já falei em outros vídeos que esse semestre eu fiz um curso de bordado e eu estava devendo mostrar os meus bordados. Lembrando que eu sou iniciante, mas vamos lá. Esse coelhinho aqui foi o primeiro bordado que eu fiz na oficina e também o primeiro bordado que eu fiz em muito tempo, até porque eu bordei quando eu era muito pequenininha com a minha avó. Então, assim, esse risco foi dado pelo professor e a ideia era ensinar ponto atrás aqui da folhinha o ponto pirulito, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, e também o ponto cicatriz, que é esse aqui do lacinho do coelho. E esse ponto cheio aí que eu preenchi o coelho foi ousadia da minha parte, porque na verdade não era atividade, era pra deixar o coelho vazado. Mas eu, né, muito ansiosa, fui lá e preenchi o coelho sem saber de nada. E o verso tá assim, gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar o verso dos bordados. E eu gastei bastante linha pra preencher esse coelho, porque eu fiz tudo errado. Depois eu vou mostrar pra vocês outros pontos cheios, quando eu realmente aprendi a fazer. E é isso. Assim, foi para o meu primeiro bordado eu fiquei muito satisfeita, e as cores também, né? E o próximo bordado foi essa baleia aqui, o que eu já tinha amado o risco quando o professor mandou. Os 4 primeiros desenhos que eu mostrei aqui foi o professor que passou pra gente. O último fui eu que desenhei. E essa baleia aqui, a ideia era aprender ponto haste, que é todo o contorno da baleia. O ponto corrente, que é esse das ondas. Aí também teve ponto atrás mesmo, que a gente aprendeu no exercício anterior, que também tem alguns detalhes aí. E o ponto partido, que é esse que tá na lua. E sendo ousada a parte 2, eu fui lá e taquei tinta de tecido no meu bordado, porque eu achei que tava muito vazio, e também porque eu tinha usado umas cores que eu não sabia se eu tinha gostado. Eu já tinha feito a baleia nesse tom aí de vermelho escuro, a linha, e feito as ondas de azul. E eu queria trazer alguma informação a mais, então eu fui lá e taquei tinta de tecido, né? Eu não sei. Enfim, gente, eu sendo eu. E o verso tá assim, o verso desse até que não ficou tão ruim, apesar de ficar uns arremates bem grosseiros, bem nada a ver. E apesar de eu ter feito as coisas meio que fora de ordem, porque deveria ter sido pintado antes de bordado, mas eu resolvi pintar depois, acabou dando certo. E apesar de no dia também eu não ter gostado tanto, hoje eu tenho um carinho especial por essa baleia e é um dos meus bordados favoritos da oficina. E o próximo, gente, é um bordado que a gente usou o ponto cheio, que é esse coração aqui. Nesse daqui eu não fui ousada, eu somente segui o risco e o passo a passo do bordado, e a gente usou o ponto cheio para preencher o coração e aquela parte lá em cima, e o ponto folha para fazer as folhinhas e as pétalas. O resto dos pontos foi o ponto, se eu não me engano, o ponto atrás mesmo, para poder fazer alguns detalhes ali que são vazados, e não teve nada demais nesse bordado, né? Foi alguma coisa bem simples mesmo. O verso, como vocês podem ver, do ponto cheio aqui, só ficou uma linha ali no meio porque eu fiz errado, mas ele fica todo dentro do coração mesmo, não tem aquele desperdício de linha que eu tive no coelho porque eu fiz errado. Eu também não fiz nada de tão diferente porque esse risco ele não permitia, e é legal no bordado ter essa coisa assim, apesar de ser bordado livre que a gente pode criar, a ideia era aprender os pontos e eu tentei me limitar a isso. Não amei, mas gostei. E o último bordado, né, de um risco feito pelo professor foi esse buquê de flores aqui. Esse risco também foi passado pelo professor e ele já era bem complicado assim de desenhar, porque tinha bastante detalhes. A gente aprendeu o ponto rosa, o ponto margarida, que são essas pétalas, o nó francês, né, que são esses rolinhos bem fofinhos. E tem essas flores aqui do meio, gente, que era pra ser ponto cheio, mas eu fiz de qualquer jeito. Ficou feio mesmo, eu sei que ficou. Mas eu acabei deixando, porque eu fiquei com preguiça de refazer. E o verso ficou assim, meio caótico, mas é porque tinha bastante pontos. E esse eu não inventei nada fora da caixinha. A única coisa que eu meio que usei mesmo foi nas cores que eu usei. Teve gente que usou uma cor só e ficou muito bonito. Mas eu sou meio assim, meio inquieta. Aí eu fui lá e fiz uma combinação de cores que eu gostei bastante no final, ficou bem diferente de todo mundo. O verso tá bem maluco mesmo, falei que eu ia mostrar pra vocês. Eu tenho uns arremates meio assim, né, umas passagens também bem grosseiras ainda. Mas eu gostei bastante de como ficou esse buquê, eu acho que ficou bem a minha cara. E é um desenho bem interessante, eu realmente gostei. O tecido aqui desse tá saindo por fora ainda, porque eu não tinha feito acabamento no dia, mas eu queria mostrar a vocês, então eu só coloquei no bastidor, né, final dele e deixei.
E agora eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho final que eu tô prometendo desde o último vídeo, que é a casinha rosa bordada. Não sei nem por onde começar, gente, tem bastante pontos aqui. Tem um ponto partido no telhado, tem os pontos florais ali, né, as rosas, tem ponto margarida, tem nó francês, tem ponto atrás, tem ponto corrente em alguns vasos de flores. Tem o nome também, minha assinatura também é bordada. Tem ponto cheio em alguns vasos pequenos e tem aquarela. Eu taquei aquarela nessa parte rosa da casa e uma parte verde ali, o que foi pintada antes, né, de eu fazer o bordado. E eu tinha gostado bastante do risco, eu tava bem satisfeita com o desenho. Eu falei sobre ele no último vídeo do canal, né? Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver e daqui a pouco eu vou mostrar a pintura que eu fiz sobre essa casinha também. O verso tá um completo caos, tá bem pior do que qualquer um, até porque nesse desenho aqui eu resolvi fazer tudo. A ideia do projeto final era que a gente fizesse um desenho, né, um projeto em que a gente usasse todos os pontos que a gente aprendeu na oficina e ele vai ficar exposto lá no museu por algum tempo, não só o meu, de todo mundo que fez a oficina, os meus colegas e das outras oficinas também, do local onde eu fiz o curso. Vai ser bem legal, eu vou tentar gravar alguma coisa, se eu não gravar vai ter fotos no meu Instagram, alguma coisa assim. E aí, o verso tá realmente caótico porque eu fiz um desenho que, assim, aparentemente você pode olhar e dizer que foi simples, mas eu passei semanas bordando isso. E aqui tá a casinha que eu pintei porque eu falei no último vídeo, né, gente, que eu não gostei muito do meu bordado, não ficou como tava na minha cabeça. Até porque tinta e bordado são coisas bem diferentes. Então eu fiz uma pintura. Como eu falei, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem esse vídeo depois. E esse aqui foi o meu projeto final. Ele ainda não tá no museu, por isso que eu consegui mostrar pra vocês. E eu vim aqui correndo mostrar pra vocês, porque ele ia ficar uns 2 meses lá no museu. Não amei a casinha, mas foi o que eu consegui fazer. Agora não dá tempo de fazer outra. Então eu aceitei que a minha ousadia vai se limitar a isso nesse momento. Mas vocês sabem que a minha praia é papel, né? Então eu comecei a bordar no papel e fazer cadernos. Pois é, na verdade acho que eu já tinha mostrado isso antes. Tem aqui esse caderno do Totoro e do gato, que a capa, gente, ela é bordada. É uma capa dura, mas ela é bordada, tá vendo? O desenho, ele é bordado. E esse daqui é um desenho simples, eu usei ponto atrás em todo ele, né, todo de preto. Eu achei que ficou bem fofinho. Eu tô levando esses produtos pra vender na feira de arte da minha cidade, que eu tô participando sempre que dá. E também fiz esses pontos que eu aprendi na oficina, que são os pontos florais ali, o ponto margarida e ponto folha, ponto haste pra fazer os caules e tudo. Então, assim, foi bem útil e, assim, eu já fui fazendo. Enquanto eu tava na oficina, eu ficava curiosa, será que dá certo? E aí eu fui fazendo o caderno. Esse caderno eu já sabia fazer, né? Eu já conheci algumas coisas e eu resolvi que eu vou compartilhar com vocês o processo de um caderno que eu vou fazer. E eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Nesse vídeo aqui ainda, a gente vai bordar a capa do caderno, eu vou mostrar como é que eu bordo no papel. E no próximo vídeo vai ser todo o acabamento do caderno, costura, como é que eu colo a capa bordada na capa dura, como é que eu faço a costura, furo as folhas, qual as dimensões, enfim. Vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo. Mas agora vamos focar em como eu faço um bordado no papel. E para isso eu vou usar o papel craft, que é um papel que eu já usei aqui outras vezes. A gramatura dele é de 180 gramas. Esse papel aqui é o que a gente vai usar depois para ser a capa dura. A gente vai colar o papel craft bordado nele. Eu já fiz as dimensões ali. Aqui eu vou fazer um caderno A5, que é uma encomenda. E o A5 tem 15 por 21, então eu já fiz o desenho ali com as bordas de 2 centímetros pra gente cortar. Aí eu já cortei e eu vou usar essa caneta fantasma aqui pra poder fazer o desenho, porque ela apaga com calor. Porque assim, passar o desenho para o papel craft é um pouquinho complicado, gente. Por quê? Ele não passa com mesa de luz, ele é um papel denso, é difícil, então você tem que desenhar nele. Só que você usar diretamente o lápis é um pouquinho complicado também, porque quando você bordar, você não vai conseguir apagar por causa das linhas que vão estar ali emaranhadas, é um pouquinho complicado. Você também pode usar o papel carbono para poder passar o desenho, mas tem que passar ele bem certinho. Por quê?
Porque se você fizer errado, ele não vai sair, não tem como apagar e pode estragar a sua folha, você tem que pegar outra folha e ficar desperdiçando material. Então eu tô usando essa caneta aqui. Eu tô te dando outras opções para quando você fizer. Você pode fazer de lápis, depois apagar e deixar bem clarinho, também pode. Você pode usar o papel carbono. Eu tô usando essa caneta porque eu tenho ela, porque eu comprei pra oficina de bordado. Tem outros refis, então eu vou usar até acabar e depois eu compro outra também. Porque eu tô achando bem útil para o tipo de trabalho que eu tenho feito muito agora. Como vocês viram, eu também usei quando eu pintei a eco bag da Ponyo. Tenho usado em todas as eco bags que eu pinto. E é isso, gente. A ideia desse desenho é fazer uma capivara, como vocês podem ver. A cliente deixou bem livre para eu desenhar do jeito que eu quisesse, a arte que eu quisesse, porque ela é uma cliente antiga, é uma amiga também. E eu só sabia que ela gostava muito de capivara, então eu fiz uma capivara. E pode parecer um desenho simples, mas o bordado também, apesar de parecer simples, ele dá um efeito que é muito único, muito legal, rico de, sabe? Ele é muito rico, apesar de parecer um desenho simples. E agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai usar pra poder fazer esse bordado. Mostrei aqui minha caixa de bordados, que é assim, uma bagunça. Minha vida é uma bagunça, que o resto de linhas que eu vou guardando. Mas vamos lá. Essa aqui é uma tesourinha de arremate, pra gente poder fazer os recortes das linhas. Ela é muito baratinha, gente. Eu comprei no armarinho, ela foi muito mais barata do que eu achava. Isso aqui é um chaveiro que eu costurei há muito tempo de uma personagem minha. Eu uso pra espetar agulha, tadinha dela. E ali são as meadas. Tá uma bagunça, mas tá melhor do que já esteve. São todas que eu tenho no momento, mas eu tive mais, é porque eu usei na oficina e outras coisas também, né? Dos cadernos que eu tenho feito. E aqui eu tô selecionando algumas pra poder fazer essa capivara. O marrom mais escuro que eu tinha aqui, na verdade só tenho esse marrom. Ele é quase preto, mas acabou ficando legal, combinando com a ideia da capivara. Peguei um verde pra poder fazer o talinho da folha e um laranja para poder fazer a fruta na cabeça dela. Mas depois eu vou mudar essa cor e eu explico por quê. E aqui a agulha, eu tenho essa aqui, número 6, é uma agulha de costura mesmo. Foi a agulha que eu mais me adequei durante o bordado e ela funciona aqui no papel também, né? Porque se não funcionasse aqui, a gente teria que pegar outra. Mas pode ser uma agulha mais fina. Para bordar no papel, eu acredito que quanto mais fina, melhor, porque vai agredir menos o papel. E o papel não é como o tecido que já tem a trama lá e você só fura e faz a tua costura. No papel a gente não tem trama, a gente precisa o quê? Contornar todo o desenho furando. Então eu vou contornar toda esta capivara fazendo furinhos em distâncias parecidas. Lembrando que não pode ser muito perto um furo do outro, porque tem o risco deles rasgarem e virarem um grande furo e isso estraga todo o efeito final, não dá certo. Então eu tenho que ter muito cuidado, furar numa distância que fique legal o bordado, mas também não pode ser muito perto. Se for muito longe, fica um bordado mais largado, né? Fica assim, mais... Se for o efeito que você quer, ótimo. Mas se não for, faz furos mais ou menos próximos. Eu acho que é uma coisa que a gente vai pegando à medida que a gente vai fazendo. E assim, essa parte é um pouquinho chata. Pode doer a mão. Cuidado com a agulha, gente. É melhor fazer com a agulha mesmo, porque ela já fica ali na espessura do furo. Mas assim, cuidado com sua mão pra você não se furar, pra você não machucar, pra você também não danificar o papel. Mas antes de qualquer coisa, cuidado com a sua mão. E aí eu terminei de furar toda a capivara. O verso dá pra ver certinho como ficaram os furos. Assim, se você fez de lápis, essa é a hora de apagar a capivara. É uma boa hora pra apagar. Ou deixar o mais clarinho possível. Aí eu recortei um pedaço aqui do fio da meada, do marrom, e eu vou dividir, porque vem 6 fios na meada, e eu só quero 3, para não ficar um ponto tão grosso. Eu vou dividir aqui 3 fios. Eu aprendi isso na oficina, gente, eu sempre achava que era uma linha só. Tipo crochê, sabe? Mas aí você consegue dividir e fazer efeitos mais delicados, a mais marcantes no bordado, que é muito legal. Eu vou usar 3 fios basicamente em toda o bordado, nesse bordado da capivara. E é isso, agora é só colocar na agulha e a gente vai dar o nozinho de costureira no final. E lembrando que fica a outra ponta da agulha lá perto, né, da entrada da agulha. Mas a gente tem que tomar cuidado para ela não se emaranhar ali durante a costura. Mas com ela a gente consegue regular o tamanho, sabe, do fio. E vamos lá, gente. Eu vou fazer toda essa capivara com ponto atrás.
O ponto atrás é um ponto que a gente meio que todo mundo sabe. Eu entrei ali por trás, puxei até o nozinho se encontrar ali. Aí entrei no próximo furo, já fiz um ponto. E aí eu vou entrar no próximo furo, só que vocês vão ver que vai ficar um espaço, né? Então você volta para o furo anterior para poder preencher. E aí vamos já ter 2 pontos na frente. Cuidado que a linha fica emaranhando no papel o tempo todo, mas aí tem que ter paciência. Pronto. Aí agora a gente vem por trás de novo e vai no próximo furo. E quando você chegar na frente, vai ter aquele espaço de novo. Então você volta para o furo anterior. E basicamente é isso. Como os furos já estão bem definidos, é só seguir o desenho que a gente já fez. Mas aí tem o focinho, tem o olho, a entrada da pata. Então, como é que você vai fazer esse desenho? Como é que você vai preencher? Se você vai primeiro fazer o focinho e depois voltar para o contorno de novo? Ou se você vai fazer todo o contorno e depois costurar o focinho e as patas, enfim, as partes internas, é você que decide. Eu gosto de tentar fazer o caminho em que eu vou usar menos linha e que vai ficar menos bagunçado no fundo. Por quê? Porque o fundo mais limpo vai ajudar a gente a fazer uma colagem melhor na capa. Quanto mais caótico, mais cheio de linha atrás, mais difícil vai ser de a gente colar na capa. Não é impossível, dá tudo certo, mas é bom a gente otimizar e também perder menos material. Então eu acelerei bastante aqui, porque é basicamente aquele ponto que eu te falei. Não tem segredo, eu só fiz aquilo ali e fui seguindo e bordando toda a capivara com essa mesma cor, 3 fios. Quando acabou, fiz um arrematezinho atrás e peguei mais 3 fios e continuei a costura de onde eu parei. Não tem segredo nenhum. E eu preciso lembrar vocês que bordado é um trabalho de paciência. E ficou assim, a capivara, gente, ela ficou tão fofinha. Eu amei já o contorno. E eu tive que mudar a cor da fruta na cabeça dela, porque a minha cliente falou que gostava mais de maçã do que de laranja. Então eu fui lá e botei um vermelho, mas eu não mudei o desenho, eu deixei redondinho mesmo, porque eu acho que desenho, ele não precisa ser exatamente igual à realidade, ele pode ser mais orgânico do jeito que a gente quiser. Pra fazer a maçã na cabeça dela, o que eu fiz? Eu vou usar ponto cheio. Eu tava em dúvida se eu ia usar ponto cheio ou se eu ia usar ponto atrás mesmo e só contornar, mas eu queria um elemento todo preenchido de linhas. Então, é isso. O que eu vou fazer? Eu não tinha furado a maçã ainda. Eu fiquei com medo de furar e danificar o papel, até porque eu não tinha decidido o ponto que eu ia fazer ainda. Então, agora eu já tinha decidido, já sabia que ia ser ponto cheio. Então, eu fui lá e fiz pontos retos. O de cima para encaixar com o de baixo, o mais próximo possível do lado. Lembrando que eu furei com muito cuidado, sabendo que se eu passasse a linha com muita grosseria ou se os pontos ficassem extremamente perto, né, que poderia rasgar e estragar todo o meu bordado, inclusive da capivara, e eu não saberia bem o que fazer. Até porque uma vez que a gente faz o furo, a gente tem que usar o furo. Aí eu peguei a canetinha para fazer linhas retas que iam simular como a minha linha ia ficar, como a meada ia ficar. Então eu ia fazer um furo em cima e embaixo e eu ia preencher esses furos. Falando assim fica bem complicado, mas quando vocês verem, vocês vão entender melhor. É tipo aquele ponto do coração. Então eu fiz um ponto em cima, um ponto embaixo, um ponto em cima, um ponto embaixo, e eles dois vão se conectar, entendeu? E todos eles juntos, um do lado do outro, vão preencher a maçã. Mas esse é um ponto que você tem que tomar cuidado mesmo, sabe? Porque se você fizer ele muito próximo, ele pode rasgar. Então, aí eu gravei todo o troncho, né? Mas queria mostrar pra vocês que na hora de voltar, você entra no do lado atrás. Você não faz a volta, você entra no do lado, vem pela frente, entra embaixo. Aí já tá preenchendo, tá vendo? Aí você entra no do lado, lá embaixo. Cuidado, porque tem que tomar cuidado quando passar a agulha para não abrir mais o furo. E aí você vai para o de cima para preencher. Só que lá atrás você sempre entra no do lado. Não precisa fazer preencher atrás também. Só precisa preencher na frente. E é isso, gente. Eu vou acelerar essa parte do vídeo também, porque eu fiz isso
em toda a maçã com muito cuidado, com muita paciência, para que os furos não se escancarassem e eu fosse preenchendo a maçã. Sempre entre no do lado, na parte de trás e vai de cima a baixo na parte da frente. E esse foi o ponto cheio da maçã. Lembrando que ela é um elemento bem pequenininho, por isso que deu certo. Talvez se for um elemento muito grande, seja um pouco mais trabalhoso, gaste muita linha. E eu usei 3 fios também. 3 fios para que eu não precisasse fazer pontos tão próximos assim e rasgar o papel. Com 3 fios ele fica numa espessura que dá para preencher melhor. Ali o arremate, eu fiz um nozinho, não tinha mostrado para vocês da capivara, né? Você faz uma argolinha, passa, e eu fiz isso 2 vezes para poder arrematar. Depois você pega a tesourinha de arremate e corta bem próximo. E é isso, basicamente a maçã tá pronta, falta só a folhinha agora. Eu gostei, ficou um efeito bem legal, bem fofinho no meio do bordado. E para fazer a folhinha lá em cima eu resolvi fazer o ponto folha. Eu usei dois fios na meada verde, não usei 3 como no dos outros. Por quê? Porque tinha 2 fios ali que tava sobrando e eu achei que daria certo do mesmo jeito. Eu não queria desperdiçar, mas poderia ser com 3 fios também. Mas é bom porque a folha é pequena, então com 2 fios ficou mais delicado. Por que que no papel eu não vou indicar você usar um fio? Você pode, mas como a gente já faz o furo no papel, fica um buraco que é mais legal se você usar uma quantidade de fios que possa preenchê-lo. A menos que você use uma micro agulha que deixe um furo bem fininho para poder usar um fio e ele ficar mais delicado. O papel, ele é diferente do tecido. O tecido é mais fácil de furar, é mais fácil de você furar em qualquer lugar. No papel, não. No tecido você consegue fazer furos bem próximos, né? Gente, eu não sei como é que eu vou explicar o ponto folha. Ai, Deus. Então, é uma coisa mais complicada, né? Primeiro eu tô fazendo o talinho ali. Eu usei um pouquinho do ponto haste, mas você pode fazer com ponto atrás mesmo. Nesse pequeno pedaço de ponto aí, é muito complicado eu explicar o ponto haste pra vocês. Então, pode ser ponto atrás, que é o mesmo que eu usei pra fazer toda a capivara. Inclusive, eu devia ter usado ponto atrás mesmo. Eu não sei por que eu sou ousada desse jeito e fico inventando coisa durante o processo. Pra fazer a folha, eu fiz um desenho maior da folha pra poder encaixar. E aí, você faz furos em volta da folha, como se fosse preenchê-la, só que a trama dela é diferente. Você começa lá pela ponta, entra naquele furo do meio ali, então você volta pro do lado, lá do furo do primeiro, e entra um pouco atrás do furo do meio, um pouco abaixo. Então vai pro do outro lado, faz um X atrás, né? E entra um pouco abaixo daquele furo do meio. E vai sempre puxando para esse furo do meio para fazer esse efeito de folha, como se fosse aquele desenho interno da folha. No papel a gente não consegue fazer uma folha tão cheia como no tecido, porque a gente tem uma quantidade de furos limitados, né? Então você vai fazendo sempre, volta um pouco, faz aquele X. Ai, gente, é muito difícil explicar isso. Eu acho que eu preciso fazer um vídeo só com ponto folha e um ponto folha maior para eu conseguir explicar melhor como é que eu faço o ponto folha. Eu não sei se vocês assistindo, vocês vão conseguir entender. Mas aí vocês me deixam aqui nos comentários se vocês querem aprender melhor o ponto folha. É claro que tem inúmeros vídeos no YouTube de bordadeiras aí experientes explicando ponto folha, que vai ser assim bem mais útil. Mas é porque eu tô fazendo no papel, então é uma coisa completamente, não é completamente diferente, mas é um pouquinho diferente. Então se vocês querem ver melhor o ponto folha e outros pontos também no papel, se você tiver curiosidade, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo só de a gente fazendo todos os pontos que eu sei no papel com muita paciência e de uma forma bem didática. Gente, foi assim que ficou a capivara, eu amei, ela ficou tão fofinha. E assim, como eu falei pra vocês, parece que fica sem graça, mas não, fica um trabalho bem rico. E agora a parte mágica, que é apagar o desenho. É só usar o secador, gente, no quente, não no frio, usa o jato quente. Você pode usar prancha de cabelo, ferro de passar também. O caso é que tem que ter calor para conseguir apagar o desenho da caneta. E aí você passa até sair todo o desenho, não tem segredo nenhum. E é basicamente isso, esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu gostei bastante do resultado. No vídeo da semana que vem a gente vai montar o caderno dessa capivara, eu vou mostrar todo o passo a passo como vai ficar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui o que você achou. E é isso, obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!